Fala, Calder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, criando uma to-do list no Flutter com o Provider. Bom, pedindo aí então para só dar uma ajuda aí no canal do Flutter Dicas, deixando um like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito. E se você quiser melhorar seus conhecimentos em Dart e Flutter, o primeiro link aí na descrição para a próxima turma do Flutter Dicas Bootcamp. Bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer agora? Agora que o nosso aplicativo já está rodando, né? Lembrando que a gente tem o aplicativo de demonstração aqui do Flutter, que é um contador, onde a gente pressiona esse botão e ele vai somando atualizando aqui a nossa tela. Bom, eu só vou dar então uma explicação de como que funciona esse aplicativo, principalmente para quem está começando agora no Flutter, tá? Então seria bom, né, se eu desse essa explicação para que a pessoa que está começando agora entendesse, tá? Então, vamos lá. Bom, então, o aplicativo ele começa aqui nesse main, tá? Todo o aplicativo em Dart, ele vai ter esse void main, que é a função principal, é o start point, né, o ponto de partida dele. E aí a gente tem esse run app, para a gente definitivamente, né, começar a rodar o nosso aplicativo. E aí a gente tem o nosso primeiro widget, que esse primeiro widget é esse my app, que ele está logo aqui embaixo, e ele é um stateless widget, ou seja, ele não tem nenhum estado, ele é estático. O único widget que ele tem, né, na verdade, ele tem esse build, né, que é essa função aqui de build para a gente construir o nosso widget, né, que nesse caso aqui é esse material app, tá? Só que ele não tem nenhuma outra função, porque ele é um stateless widget, ele é um widget estático, ele não tem nenhum tipo de estado onde a gente pode alterar aqui a nossa view. Então a gente vai começar então com esse stateless widget. Entrando então aqui no build, né, que build, para quem não sabe, em inglês é construir. Então ele vai construir aqui o nosso primeiro widget. E no caso, eu estou retornando eu não, né, na verdade a equipe do Flutter retornou este material app aqui. Bom, este material app, ele é um widget, o widget principal do nosso topo do nosso aplicativo, tá? A gente vai usar ele para colocar algumas configurações do nosso aplicativo, como por exemplo, as fotos do nosso aplicativo, o título aqui, o tema dele com as cores, os textos, né, que a gente quiser. E aqui nesse caso ele está colocando o primeiro widget, o widget home, ou seja, o primeiro widget que vai ser chamado para a gente mostrar aqui na tela, tá? Que no caso aqui é esse home, que é esse my homepage aqui, que no caso é este aqui embaixo, certo? E aí, aqui no my homepage, a gente não, eu sempre falo a gente, né? A equipe do Flutter resolveu colocar esse stateful widget. O stateful widget, ele sim tem um estado. Então a diferença do stateless para o stateful é que o stateless widget ele não tem um estado e o stateful ele tem o estado. Então ele tem um ciclo de vida. Ele tem um inicializador nele que se chama initState, uma função de quando você começa quando o widget ele aparece aqui na tela, esse initState ele é chamado. E aí você tem a parte do build para ele construir o aplicativo, e você tem o dispose, que é para quando você vai sair do aplicativo, esse dispose é uma função que é chamada, tá bom? Tem outras partes do ciclo de vida, mas no momento a gente só vai ver isso, certo? Legal. E aí então, aqui dentro desse stateful widget, que é essa parte aqui só, tá? Ele tem essa variável title, que ele está passando pelo construtor aqui do my homepage, tá? Então esse aqui é o construtor. Essa chave a gente não vai prestar atenção agora, porque a gente não precisa, tá? A gente só vai ver mesmo essa parte aqui do title, mas pense nessa chave como algo para acessar esse widget, tá bom? E aí então ele passa o título, aqui quando ele cria uma instância desse my homepage, ele passa então o título, que é esse Flutter Demo Homepage. Então ele está passando o título aqui para esse my homepage. E aí ele pega aqui e armazena, né, através do construtor, esse título aqui. Legal? E aí a gente cria um estado, tá? No stateful widget a gente tem essa função createState, que a gente precisa, né, passar esse estado aqui, né, nessa função, a gente poder retornar aqui e aí ela poder ser criada e chamada aqui, certo? Então a gente criou, novamente, o Flutter, a equipe do Flutter criou esse my homepage state, que é realmente o estado desse stateful widget aqui, legal? E aí dentro ele criou esse counter, que ele inicializou como 0, então ele criou essa variável inteira inicializada como 0,
que é o nosso contador. Então, se a gente atualizar aqui, veja que ele começa como 0. Então, é justamente esse int counter aqui que está aqui no texto, legal? E aí, então, ele tem uma função para incrementar o contador, que toda vez que ela for chamada, a gente vai fazer um counter mais, ou seja, vai somar 1 aqui para o counter, e essa função ela está sendo chamada neste botão aqui. Então, a gente clica e aí ele soma 1, legal? E aí a gente vem para o build, tá? Tanto o stateful quanto o stateless widget, eles têm esse build, né? Porque os dois retornam widget, então os dois vão construir widgets, certo? Lembrando que nesse stateless widget a gente tem apenas esse material app e no stateful widget, que é esse my homepage, a gente tem, né, só esse my homepage que na verdade seria tudo isso aqui. Legal? Essa página inteira. Legal, vamos descer, então vamos para os widgets. Aqui então a gente começa com o scaffold. Scaffold é o widget, como é que eu posso falar? Sempre quando você tiver alguma tela, você vai usar o scaffold, porque ele tem algumas propriedades que a gente precisa, né, quando a gente quer construir uma tela. Então ele tem um app bar. O app bar é essa parte de cima aqui, certo? Onde a gente tem esse título e toda essa parte aqui que é meio rosa, né? Purple, aqui meio que um lilás, um rosa. E aí então ele colocou o background color, que o background color é essa parte rosa aqui. E aí ele acessou o tema do nosso aplicativo que a gente criou no Material App. E aí ele entrou então esse inverse primary, tá? Se a gente entrar aqui nesse color scheme, não no color scheme, mas se a gente subir aqui, ó, no Material App, a gente tem o color scheme com colorscheme.fromSeed, seed color deep purple. Esse deep purple, né, é essa cor aqui. Então ele está acessando essa cor que foi criada aqui nesse color scheme, ele está acessando daqui. Então color scheme.inverse primary, certo? E aí ele consegue então acessar essa cor e colocar ela aqui. E aí ele tem o título do nosso, lembrando que a gente está falando do nosso app bar, tá? Ou seja, dessa parte de cima. E aí o título, ele está acessando o widget.title. E aí para a gente acessar esse title, né, que ele recebeu aqui do nosso stateful widget, esse aqui, a gente tem que usar o widget, ponto, e aí o nome da variável, que no caso aqui é title, né, o título. E aí então a equipe do Flutter acessou aqui o título, cadê? Aqui, legal. E aí passou então para esse widget, que também é criado a partir do Flutter, certo? O Flutter criou esse text aqui, e aí passou então esse título para cá. E aí passou esse Flutter Demo Homepage, lembrando que é o que foi passado aqui em cima, certo? Continuando, vamos ver. A gente tem o body. O body é todo o corpo, tá? Então a gente tem o app bar e o body aqui nesse scaffold. O app bar é tudo que tem aqui em cima e o body é tudo que tem aqui embaixo, certo? E aí no body ele colocou um centro, né, para centralizar esse center, né? Esse é o widget center, que ele tem um child que é o filho, né? E aí a gente tem a column, que é uma coluna, ou seja, fica um widget embaixo do outro. E aí você consegue ver que a gente tem um texto aqui e outro texto aqui. Main Axis Alignment Center, para a gente dar uma centralizada. E aí ele colocou então, como eu disse, um widget embaixo do outro. Então a gente tem dois textos, certo? Lembrando que a column, dizendo, né, porque eu ainda não disse isso ainda. A column, como eu disse, né, você tem um widget embaixo do outro. Só que como você consegue ter um widget embaixo do outro, ele vai receber mais de um widget. Ele pode receber mais de um widget. Então ele vai receber uma lista de widgets, legal? E aí então a gente tem aqui o children. O children são filhos, né? E o child é filho. Então o filho é quando você só vai ter um e children é quando você vai ter uma lista, né? Certo? Que é o que ele está fazendo aqui. Uma lista, né? E aqui ele está colocando o tipo, que é um widget. Uma lista de widgets, legal? E aí então ele botou You have pushed the button this many times. E aí colocou aqui, né? O texto. E aí aqui o texto, né, de baixo, ele colocou o counter, né? Ele chamou a variável, né, por interpolação, ele chamou aqui o counter, que é o contador que ele criou aqui em cima, que é essa parte aqui, tá? Só para atualizar, para não confundir muito, porque você vê 0 e 1 aqui, tá? Então, 0 e 0. Então, esse aqui é o counter, que foi chamado aqui dentro desse text widget. Aqui, legal?
Então a gente colocou essa variável do counter aqui e estamos mostrando aqui, legal? E aí no style, ele está colocando o estilo, né, desse texto que ele também recuperou do tema que foi criado lá em cima no Material App. E aí, na verdade, aquele tema já é pré-feito, né, do Flutter. Então a equipe do Flutter já tem criado esse aqui, tá, por default. Mas se a gente remover aqui, ó, veja que ele fica bem pequenininho, que a gente não consegue nem ver, tá? Então, esse headline, stacked theme headline medium, já é pré-criado do Flutter. Então, você consegue acessar de qualquer aplicativo que você criar. E aí, então, a equipe do Flutter acessou, né, esse text theme.headline medium e colocou o texto desse tamanho. Legal? E aí, por último, esse float action button, que é esse botão aqui, que a gente normalmente chama de FAB, né? Floating Action Button. E aí, ali, quando pressiona, né? Quando a gente pressionar esse botão, ou seja, onPressed, a gente vai chamar essa função Increment Counter. Increment Counter, como eu mostrei antes, ele tem esse counter mais, certo? Eu tenho que mostrar uma coisa crucial aqui, né? Do nosso estado. Só vou terminar aqui. Ele colocou o tooltip Increment, tá? Então, para web, né? Quando a gente coloca o mouse em cima, ele vai mostrar aqui o increment, né, para mostrar para o usuário uma dica, né, do que esse botão faz. E aí, no child, ele colocou um ícone, que é esse maisinho aqui, icons.add, tá? E esse icon também, ele é um widget. Legal? Agora vamos para esse increment counter, que tem uma coisa muito legal para explicar, bem importante para você, tá? Bom, stateful widget, né? Como que funciona então esse stateful widget? Se a gente tirar esse set state aqui e salvar, quando eu clicar aqui em mais, ele não vai fazer nada. Mas se eu vier aqui, ó, colocar um print counter, ou seja, deixa eu só abrir meu terminal, e para o terminal, sólido de depuração. Se eu salvar aqui, clicar em mais, veja que ele já está em 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele está somando 1. Só que ele não está atualizando a tela. Você vê que quando eu salvei aqui o meu arquivo, ele atualizou a minha tela. Por quê? Porque eu dei um hot reload, né? Então eu dei uma recarregada aqui na minha tela. E aí ele atualizou. Só que quando eu aperto o botão, ele não está atualizando. E aí o que a gente faz para a gente atualizar? A gente vem aqui no counter, vou dar um Ctrl X. Chama o setState. O setState, ele é uma função própria do state aqui, tá? Então a gente tem essa função criada dentro do nosso estado, legal? E aí dentro do setState a gente chama a gente faz o counter mais. E agora, então ele tá 19, né? Porque eu salvei, ele deu um hot reload. E agora se eu apertar mais, ele vai atualizar aqui para mim, tá? Então, o que acontece? O setState, toda vez que a gente chamar ele vai fazer o que tem aqui dentro e aí ele vai chamar o build de novo. E aí o build vai então recarregar todo esse widget aqui, tá? Porque a gente tem o scaffold inteiro, ou seja, essa tela inteira está sendo carregada. Só que é tão rápido que a gente nem percebe a mudança aqui que é feita, tá? E aí a gente só vê a mudança do nosso contador aqui, tá bom? Bom, então é isso basicamente como que funciona aqui esse aplicativo criado aqui da equipe do Flutter, tá? Espero que tenha ficado claro. Sei que tem bastante coisa, principalmente para quem nunca viu isso aqui, mas espero que tenha sido uma explicação legal, tá bom? Se curtiu, então deixa o like, se inscreve no canal e se quiser se aprofundar mais em Dart em Flutter, o link está na descrição. Fechou? Valeu então e até a próxima aula.